Ô, rapaz, tá muito quente, né? Opa! Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano. Rapaz, o negócio aqui tá quente, né? Você sabe o que é isso? Será que você já deparou-se com um leque? Para que serve isso, hein? É isso aí, garoto. É realmente isso que você pensou aí. Serve para nós nos abanarmos, né? E, meu querido, hoje eu estou aqui para te trazer mais um conteúdo dentro da nossa aula de ciências. E esse conteúdo tem tudo a ver com o que nós estamos aqui passando nesse momento no nosso estado, né? É um estado quente, né? E daí nós temos um fenômeno que nós fazemos parte, ou melhor, faz parte do nosso dia a dia, né? Que chama-se calor. E é sobre o calor que a gente vai falar hoje. E a área da ciência, ou a área da física, que é uma ciência que trata com o calor e as suas manifestações, é a termologia. E é aqui que a gente vai iniciar. Só que eu quero primeiro iniciar falando do seguinte, meus queridos. A matéria, ela é constituída por 3 estados. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Imagine que você tivesse os seus olhos com o alcance de potentes microscópios, né, que pudesse enxergar as partículas, os átomos que compõem a matéria. Então, você ia observar que essas partículas, elas estão em um tipo de movimento, tá? E esse movimento dá-se o nome de energia cinética, ou seja, essas partículas em seus estados determinados, sólido, líquido ou gasoso, estão em constante movimento, tá? É um movimento constante. E a união de todos esses movimentos, e toda essa energia cinética dessas partículas, aí você vai chamar de energia térmica, ok? E de acordo com a quantidade de energia, né, que está sendo fornecida à matéria, você vai ter o seguinte: no estado sólido, as partículas, como elas estão em menor grau de energia, menor quantidade de energia sendo aplicada sobre elas, aí no caso elas estão apenas vibrando, tá? Por isso que elas ficam unidas assim e dão a solidez, né? No estado líquido, a energia é um pouco maior e isso faz com que elas fiquem como se fosse deslizando umas sobre as outras. Daí a consistência do estado líquido, né? Fazem-se moldar à forma de estruturas diversas. E no estado gasoso, como a energia é muito maior, então elas ficam como se fosse esse movimento, né? Estão bem afastadas uma da outra. Então isso vai caracterizar os estados físicos da matéria. Bom, e dando continuidade, nós trazemos aqui dentro da termologia dois conceitos fundamentais. O primeiro é de temperatura. Temperatura é o grau de agitação térmica das partículas que compõem o corpo. Ou seja, quando a gente diz assim, ó, vamos medir a temperatura do nosso corpo, então aquele aparelhinho chamado o quê? Ah, isso, garoto, o termômetro, ele vai medir a temperatura, que na verdade está medindo o grau de agitação térmica das partículas que compõem o nosso corpo, no caso. E nós temos também um outro conceito que é o próprio calor. O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, é essa energia térmica em trânsito que ocorre espontaneamente de um corpo com temperatura mais elevada para outro corpo com temperatura mais baixa. Então veja bem, quando eu toco aqui neste livro, eu estou com a temperatura mais elevada do que a das folhas desse livro. Então, quando eu toco aqui, o que acontece? A energia térmica que está no meu corpo vai espontaneamente passando para as folhas desse livro, ok? E isso vai chegar um momento onde vai acontecer entre o meu corpo e as folhas desse livro um equilíbrio térmico, onde a temperatura do meu corpo estará igualada à temperatura dessas folhas do livro, tá? E assim com se eu tocasse o seu corpo, a mesma coisa. Nós estaríamos trocando, na verdade, calor de um para o outro. Ou, na verdade, estaríamos trocando energia térmica entre nossos corpos, tá legal? E agora, meus queridos, eu vou passar para o segundo momento dessa aula, que é falando da
dos processos de transmissão do calor.